Minha principal lição foi, indo pra China, você percebe que o mundo é grande demais. O mundo é grande demais, a gente conhece muito pouco e a gente julga o que funciona e o que não funciona baseado só no que a gente conhece. Tem coisas na tua vida que acontecem por acaso, que mudam todas as tuas decisões, todo o teu destino. Então tu precisa te expor a coisas que tu não sabe qual vai ser pra ampliar teu repertório, pra que você tenha a chance de aumentar as chances de dar sorte. Lá foi muito esse ato aí de abrir os olhos e ampliar o repertório pra eventualmente fazer conexões que você não teria feito antes. Pra deixar concreto na cabeça do pessoal que tá vendo, como é que o cara faz dinheiro, Lincoln, na China? O cara quer ir pra concorrer com o chinês, importar o que tá todo mundo trazendo, ele não vai ter margem, vai ficar apertado, vai ficar sofrido, vai durar lá alguns meses. Eu gosto do que você fala, né? Que toda companhia tem que ter um bom marqueteiro, né? Isso. Um sócio marqueteiro. Se ele não tiver um sócio marqueteiro voltado pra produto e venda, não dá certo. Tá. Ele precisa saber de marketing pra importação funcionar no seu potencial máximo, né? Aqui é @DennerLippert e a minha expectativa para este episódio é que você abra os olhos para o tigre asiático. Abra os olhos. Cara, você falou abra os olhos. Abra os olhos. Caralho, ele tá zoando ou falando a real? Eu fiquei meio assim, de dois mundos. Ele tá zoando ou falando a real? Você abre os olhos. Mantém essa versão, vai ter essa versão. porra aí, já me fudi já. Fala pessoal, eu sou o Ícaro de Carvalho. Minha grande expectativa daqui é que eu saia falando chinês, porque nós vamos falar tudo sobre China, compartilhar as nossas experiências, o que deu certo, o que deu errado, erros e acertos. Você vai gostar, vai te economizar um dinheirão, vai conhecer a China sem sair do teu sofá. Fala pessoal, eu sou o Lincoln Fracari, @LincolnFracari, e a minha expectativa é mostrar pra vocês um lado que esses dois aqui não revelam tanto nos podcasts comuns, aí no papel que eles mantêm ou não. Olha aí, revelações. Roy Hunters. Sejam bem-vindos ao Roy Hunters, aqui estou eu, lembrando que eu só apareço quando eu gosto dos convidados, hein? Eu não sou o host oficial desse episódio, Mentira mas... também vale. E hoje a gente tá gravando um episódio bem especial, que pra quem acompanhou nas redes sociais sabe que eu fiz uma viagem pra China, junto com o Lincoln, que está aqui comigo, e com o Ícaro, que está aqui comigo. Esse trio, passamos 10 dias juntinhos pela Ásia, foi bem legal. Ninguém aguentava mais a cara do outro. Ninguém aguentava. E hoje a gente vai fazer um episódio especial diferente, contando pra vocês como foi esse roteiro, qual foi o rolê que a gente fez, qual foram os lugares que a gente passou e qual foram os insights, as histórias curiosas que a gente viveu nesses 10 dias lá, que foi bem massa, foi uma das viagens mais legais que eu já fiz na minha vida, com essas duas companhias aqui, outras mais que o Lincoln articulou. E essa é a ideia do episódio de hoje. Então, se você tem curiosidade de saber sobre a Ásia, a gente descobriu várias coisas legais. Por exemplo, 60% do consumo da classe média do mundo tende a vir da Ásia nos próximos 10 anos. Ficamos loucos para importar vários trecos e vender no TikTok Shopping. Fomos no Alibaba e a gente vai contar um pouco dessa história aqui para vocês hoje, junto com esses dois amigos e colegas de viagem, não é mesmo? Não, na verdade, ficar 10 dias juntos com alguém viajando, você vê se o cara é chato, aí você conhece a pessoa de verdade, né? É verdade, vê se ele toma café da manhã, ou tem um monte de frescura, dá pra Come perceber rosquinha, bastante coisa. come, né? Tem várias histórias legais, mas foi maneiro, né? Cara, foi muito bom. Eu acho que talvez o grande benefício que as pessoas que estão assistindo aqui o podcast, elas terão, eu sempre penso nisso, né? Pô, qual que esse conteúdo vai me trazer? E é a possibilidade de descobrir um pouco mais da China sem precisar necessariamente ir até lá. Não que não seja interessante ir, mas é que na boa, quantas pessoas você aí de casa, quantas pessoas você conhece que já foram pra China pra poder falar a respeito? Sim. Então é uma oportunidade de ver 3 opiniões, com certeza elas serão diferentes em alguns aspectos, semelhantes em outras, mas eu acho que é um grande ROI assistir esse episódio hoje. Pra mim foi uma das viagens mais legais, porque... Você falou isso várias vezes. E foi mesmo, porque além das companhias maneiras, é um lugar que tu é muito surpreendido, porque tu tem pouca expectativa. Quando tu vai pra Nova York ou pra Orlando, por exemplo, que são roteiros mais clássicos, internacionais, tu parece que já teve lá várias vezes, né? Porque tu já viu tanta coisa de Nova York ou da Disney que tu chega lá, parece que tu já vivia colar. Agora a gente foi pra cidades que eu nem lembro direito, Guangzhou, Shenzhen já lembrava mais. Qual foi a primeira? A gente foi pra Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, aí a gente foi pra Xangai. O que tu espera de Guangzhou, tá ligado? Nunca tinha ouvido falar desse lugar. Aí você vai ver, o negócio é gigantesco e maior que todas as cidades do Brasil. Cara, é muito legal, mas vamos na timeline, então é isso que espera que vocês hoje vai abrir a cabeça de vocês pro futuro do capitalismo global que acontece na Ásia. A gente viu um pouco disso, e o mais legal, só pra vocês entenderem, eu e o Ícaro lá tava de maluco curioso,
parte do grupo que o Lincoln articulou, que o Lincoln, sim, é o cara que realmente manja de Ásia, manja de China, viveu 10 anos lá, e ele fala chinês. Então isso é muito legal, a gente ficou surpreso, né? Ele realmente fala chinês pra caralho. Você não acreditava, né? Olha, Você fala mesmo. Não, Eu falei, ele caralho, fala, mano. cara, pô. falar uma coisa. essa já é a primeira dica, cara. Pro cara chegar na China sem saber falar chinês e sem alguém que entenda, não dá pra tancar a China no peito com o inglês e com o chat GPT, não. Cara, não dá. A galera no hotel não fala inglês Não dá, eventualmente. no hotel. No No hotel hotel é o top. front desk, é o cara da mesinha que fala, todo o resto já não é. E, Aham. cara, você saiu e foi pra um táxi, acabou. Não. Primeiro que eu já fui surpreendido com... Ícaro, nem adianta passar teu cartão Visa que não funciona lá. Daí eu falei, Já ferrou, tocaram como é que eu terror. vou fazer? Então é importante conversar com quem já tá habituado com Mas a você China. falou a frase que eu mais escuto. Não importa o nível social, não importa o tamanho da empresa, do cara, se ele já viajou. O que mais fala, nossa, eu pensei que era outra coisa. É. Todo mundo tem uma visão. Aí tem do extremo, do chinês com a carroça, com aquele chapéu de arroz correndo na rua atrás da galinha. E tem o outro que não acho que achava que era sujo. E quando vê é mais limpo que aqui. É mais tech que aqui. Um lance pra te dar uma noção, aí a gente entra no roteiro em si. Pra mim, Xangai, por exemplo, foi mais legal que Nova York. Dá vontade, assim, cara, de literalmente rolar no chão. A cidade é muito limpa, tem exército na rua de um jeito positivo. Tem todas as marcas ocidentais, então Nike, Disney. Tem Disney em Xangai, então é Nova York com a Disney. Né, a gente não chegou aí na Disney em si, mas pelo que eu pesquisei, tem a dos melhores Disneys do mundo, mais atual, um dos parques mais recentes em Beijing. Tem Universal, por exemplo. Então é um rolê que eu com certeza quero voltar com a minha esposa e tudo mais para fazer esse rolê menos negócio, que foi o foco nosso, mas cara, e a parada histórica, né? É um país com 5 mil anos de história, então a gente também fez essa parte aí do percurso, vamos dizer assim, por esse lado histórico, foi muito massa também, tem muita coisa legal. Mas vamos entrar no tema, então, e no roteiro que a gente fez. A gente chegou por Doha, no Catar, né? Foi a única, como é que chama? Conexão que a gente fez, que acabou dando pra ficar lá umas 6 horas ainda e conhecer Doha. E foi que era legal uma pra cidade que a gente caramba, não a conhecia. parada lá. Muito bom, foi surpreendente. É sempre necessário fazer essa parada aí? Você vai ter que parar em algum lugar. A Air China lançou um voo uns 2, 3 anos atrás, falando assim, lançamos o primeiro voo direto pra China. Falei, caramba, legal, né? Só tem uma parada em Madeira. Falei, não. Você não desce do avião, mas para. Então não é. Vai ter que parar em algum lugar. Tem gente que para na Europa, nos Estados Unidos, tem África do Sul, tem Dubai. Mas tem aí para Doha. só um tempinho? Para o tempo que for necessário. 4 horas geralmente é o mínimo que fica, né? Aí você espera um pouquinho e volta, ou o mais legal é quando fica um pouquinho mais pra você sair. Legal. E aí, mas normalmente tu pega esse que para em Doha. É o voo com o melhor custo-benefício. Ou da Voo Emirates. irado também. Emirates Muito pro Dubai. Ou tem aquela cabinezinha que você fecha a porta e ó. Aqui só o suíte processo. do Catar, né? Muito top. E aí a gente chegou lá meio que de manhã e a gente tinha que fazer a conexão no final do dia. Por esse motivo, foi mais ou menos isso, né? Final da manhã a gente chegou? A gente chegou 10 da manhã e o voo era um pouquinho mais de 6 horas. A gente ficou 8 horas, porque a gente teve 6 horas de passeio e 2 horas pra esperar depois um pouquinho no aeroporto. Né? E A gente aí tomou banho ainda. É verdade, no aeroporto, né? Aí tu desenrolou uma guia, a gente deu um rolê pro Catar, que é muito top também, né? A galera, cara, muita é gente incrível. foi por causa da Copa, né? É incrível. Então, pô, país de dono, né? Olha, eu vou te falar uma Parece coisa. um grande condomínio. Cara, eu vou te falar uma coisa. Se eu fosse um cara, assim, sem esse monte de criança que eu tenho, que tá começando a vida e que tem uma skill que os caras se interessem por essa habilidade lá, eu vou te falar, cara, Dubai, Catar, não seriam países que eu deixaria de pensar, não, cara. Porque o fuso machuca, claro, mas se você estiver lá sendo contratado pelos caras lá, ou desenvolvendo algo que os caras se interessem por lá, cara, é um país que parece a Disney de verdade, assim, você olha, tudo funciona, os impostos são baixíssimos, Zero, não tem na real, vagabundo lá, o cara que tentar dar um bonde lá, o shake, ó, passa o sarrafo no cara. Não, o que é mais legal pra quem conhece Dubai, muito Dubai ficou comercial, porque é a cidade da ostentação, do Burj Khalifa, você aluga carrão, e aí compara Doha com a mesma coisa. E o sheik de lá, ele tem um pensamento totalmente diferente, ele gosta muito da família, ele aposta em rolês muito mais de casal, pro filho, não tem tanta festa, e ele tem um pensamento bem diferente, tanto é que até da parte de imposto, não sei se você lembra, a Bruna até comentou com a gente lá, a guia, eles não pagam imposto no Catar, e ela deu o exemplo, por causa disso, os outros países começaram a reclamar e começaram a boicotar eles de alguma maneira. Um dos pontos foi o leite. Eles falaram assim, a gente vai cortar o leite e, poxa, é um dos maiores insumos, eles consomem muito leite, é muito Laticínios. doce. E eles falaram, poxa, e agora? Eles importaram vacas
Foram 2 aviões de vacas que começaram a produzir leite e hoje eles exportam leite pro mundo. Então os caras compraram vaca de última hora porque alguém boicotou o leite deles porque eles não queriam aumentar os impostos. É país de dono. E até hoje o Brasil tem que refinar gasolina lá fora. Até hoje o Brasil tem que mandar cacau pra fora pra comprar chocolate. É país de dono, são outros 500. Isso que a gente ficou só em Doha, diz que tem outras cidades legais também lá, né, no Catar, no geral, né? Eu acho que não. Acho que Não? deve ter. Acho que aí não deve ter. Tem uma que tem Legal, um não, prédio né? muito louco lá. Mas é tipo do lado, assim, né? Eu acho que é não é Doha muito- ainda. O prédio que é uma meia-lua. A lua, né? Bonito Não, demais. o que eu achei mais louco é que o aeroporto tem, o Sheik, ele tem o próprio hangar, né? Tem o finger dele, né? Não, É o hangar o inteiro. hangar dele, né? Hangar inteiro, acho que ele deve ter um avião normal, assim, um 747, algo do gênero. E daí a gente pegou e foi pra Hong Kong, tá? E aí, Hong Kong é peculiar porque ela é na China, mas não é na China, né? Eles falam desde 99 era da Inglaterra. E aí eles devolveram pra China no final do acordo. Então eles falam que foi o grande feito ali Não, é do... muito engraçado Jiang como o Zemin. Lincoln fala isso, porque assim, não, até tal hora era da Inglaterra. Como era da Inglaterra? A Inglaterra era uma ilha lá no cacete, como é que ela teve alguma coisa? Ela tomou de alguém, né? Então sempre foi da China, a Inglaterra tomou por alguns anos, vamos falar assim. Porque tem tanto Hong Kong ali que fala, vamos falar, que fala inglês e do lado é Macau. Que a gente não conseguiu ir, que é bizarro, que é tudo em português, ninguém fala português, que os portugueses estavam lá Aí tu no fala assim, cantinho, né? era de Portugal, porra. Então, vamos falar, era da Inglaterra, era da China, voltou pra Inglaterra, e eles pegaram de volta, foi o Jiang Zemin, que foi praticamente o último presidente antes de entrar nos anos 2000, que foi o feito dele, ele conseguiu reconquistar esses territórios, e por 50 anos eles não poderiam ter nenhuma mudança política, monetária, nenhuma mudança no país, e teoricamente já mudaram tudo, eles não mudaram a estrutura em si, mas tudo que faz e sustenta a estrutura. Então eles começaram a causar mudanças, não diretamente na Constituição, mas um exemplo clássico. Em Hong Kong você vota. Então existe uma votação para pro primeiro-ministro. Você direta. vota. Na China não vota. Você só, esse cara é o cara novo. Quem vota são os próprios membros do partido. Você elege os representantes ali do campo, né? Umas mas coisas assim, mas né? não elege, né? Então, aí o que aconteceu? Eles queriam pessoas cada vez mais pró-China para evitar o que acontece em Taiwan. Taiwan, já por 2 mandatos em seguida, quem ganha é um partido meio que anti-China, né? Uhum. Que é um pouquinho mais pró-separatismo, pró-Estados Unidos e menos relacionado à China. Aí eles falaram, a gente não quer que se torne isso, vamos escolher alguém, né? Vamos tentar eleger alguém que goste da China. E aí eles perderam a primeira vez. Na segunda vez, quando tinha uma outra reeleição, a nova eleição, né? Uhum. Eles falaram, olha, vamos fazer o seguinte, vocês podem votar, mas vocês podem votar nestes caras aqui só. Então eles queriam escolher em quem você poderia votar. Vocês podem votar, mas não sejam burros, são esses caras aqui. Aqui alguém escolhe pra nós e que a gente pode votar também. Isso aqui é uma merda. Aqui não pode votar, ó, no Bolsonaro ou no Lula. Então no fim é a mesma coisa. No fim Não é tão diferente. Isso foi uma visão que também deu um pouco, deu essa sensação de como tudo lá é muito, muito desenvolvido. A gente ficou assim, caralho, será que a gente não tá errado, velho? Dá essa vibe, Cara, né? eu ia te fazer a pergunta, mas é que você é o host, então eu não posso fazer esse A papel. gente tá aqui de Cara, eu ia te co-hosts. perguntar assim, antes de pisar na China, seja Hong Kong, seja China, antes de pisar lá, o que existia na tua cabeça, o que você ia encontrar? É uma visão mais Venezuela, né? Você tem a visão que é Eu uma achava parada... tipo uma Venezuela. Não, Só que grande. eu sabia que os caras estavam mais bem organizados, mas tipo assim, puta, vai ser uma... Até o próprio Catar mesmo, né? Vai ser uma vibe meio ditadura, meio, sei lá, um lance meio algum... Deve ser uma fachada, né? E Só, cara, é uma fachada muito grande, velho. E qual... Caralho, essa frase é filosófica demais. É, né? Deve ser uma fachada, mas a fachada é muito É grande. muito grande, porque todo lugar que a gente foi era top. Todo lugar que a gente foi era top. E aí você fica pensando assim, caramba, e se não for uma fachada, se for top de verdade, né? E aí a gente vai pesquisar um pouco mais sobre o modelo de governo dos caras. Não é bem como a gente acredita, é difícil de entender, porque como os caras têm 5 mil anos de história, tem toda uma lógica de por que foi parar nisso. Óbvio que teve as loucuras ali mais comunista mesmo, mas a forma de governo deles é complexa. Essa é a Não, palavra. acho que assim, o ponto é um partido comunista chinês onde o regime da China não é comunista. Se você pegar o livro do Xi Jinping, que é o mais comercializado por eles para o exterior, traduzido em Eu todas nem as sabia ele línguas... escrever o livro?
teoricamente foi ele, né? Foi um ghostwriter. Foi ele, é um livro dele, a autoria dele, mas eu não acho que foi ele. E aí ele descreve logo praticamente no primeiro capítulo que a China tem um regime especial que se autodenomina, nunca existente antes na história, de socialismo com características chinesas. Né? Socialismo E aí, característica o que chinesa. Vai seria? saber Se fosse para resumir, porque quando a gente pega o conceito exato da classificação do que é capitalismo, é quando a burguesia, né, os empresários, influenciam o governo. Então a gente poderia criar associações e influenciar o lobby para mudar algo. Hoje, aqui no Brasil, a gente conseguiria fazer isso. Uhum. O privado tem mais poder, às vezes, que o governo de influência. E eles batem muito nisso. Que o sistema deles não é o... Então por que não é capitalismo puro? Porque o empresário chinês não pode influenciar o governo. O governo influencia o empresário. Então não é capitalismo. Só que a gente foi lá e comunista não é, vamos falar assim, socialista aquilo não é. É mais rico, tem muita disparidade de dinheiro, tem gente rica, tem gente pobre, tem carro importado, tem carrão, tem carro zonas barato. livres de imposto. Então assim, tem tudo. Então também não é comunista. Tem O uma taxa de regime juros que eles top. colocaram é o mais adequado para o propósito. Só E que é bem meritocrático. só que você confunde, é o Partido Comunista Chinês que não é comunista, tipo, só que o regime, aí fica essa mistura que dá o que aparentemente deu certo. Que era o nosso cientista político da viagem, qual foi a tua interpretação? Cara, assim, a China, pra mim, Comentarista político, né? ela- Cientista ela- político. ela reforça. É que eu não gosto de trazer esse papo, senão ele fica chato demais. Aqui a gente tem que falar sobre sim. negócio, essas coisas todas. Mas pra mim, a China, ela é um reforço pra todo mundo que vive no Ocidente e que aprende desde criança. Qual é a primeira coisa que a gente aprende desde criança, ensinado lá pelos Estados Unidos, que ensina todo mundo assim? A democracia é um bem inquestionável. Se você levantar algum questionamento sobre a democracia burguesa do Brasil, ou Estados Unidos, ou da Europa, é quase como se fosse um bicho que você não pudesse Vai mexer. preso no Brasil, Você vai eventualmente. preso, cara. É. Você não pode mexer nesse bicho. Você não pode virar e falar assim, pô, mas será que esse é o único modelo de governo? E os caras ainda associam. É, desde Platão. Os caras esquecem que tem 3/5 da população daquela época era escravo, né? Então, assim, os pais fundadores dos Estados Unidos, quando eles falaram que todo homem tinha o direito de ser livre, eles tinham escravo. Exceto. Então, assim, Exceto os eram meus, né? senhores que possuíam posses, né? Aham. Então, assim, você chega lá ouvindo tudo que você aprendeu. Isso daqui é comunista, morreu um monte de gente, isso daqui não presta, e você chega e começa a ver, puta, cara, essas 50 linhas de metrô foram feitas em 40 anos. Você fala, cacete. Eu andei na China 10 dias. Eu não vi um mendigo, cara. Nenhum. Você viu um mendigo? A Nenhum. gente não viu um mendigo. Então, assim, Eles dão um jeito com... qual é o jeito que eles dão pros mendigos ali? No país, porra, então, no Catar eu também não vi. É. Então, assim, você começa a se questionar, cara, será que existem outras formas de se chegar ao mesmo caminho? Eu não sei. Eu não sei, mas é algo que me faz pensar. Então, por exemplo, eu vim com a cabeça já um pouco diferente da do Denner. Como eu vi muito vídeo da China já, e muito podcast sobre China, e muito... Não é nada, nossa, caramba, eu fui lá estudar a história dos caras. Mas eu sabia que os caras tinham aquelas cidades, eu sabia que eles tinham desenvolvido tudo aquilo, eu sabia que Shenzhen tinha sido construída em algumas décadas, aquelas 3 torres lá que representavam o crescimento chinês de Xangai, era Xangai? É. Aquelas coisas todas. Mas assim, é muito difícil você sair do Brasil, chegar lá na China, e a gente, quando pensa em chinês, pensa em pastel de flango, vem 30 de reais. tênis da Nike falso. E aí você chega lá e fala, meu Deus. Teve uma hora que eu e o Denner, a gente se olhou assim e falou, cara, isso é tão irado quanto Nova York, cara. É isso. Acho que foi quando a gente chegou no hotel de Xangai. Xangai Que eu vi, bizarro. aí o Denner ficou, não, caralho. Aí Cara, ele saiu isso é andando assim, tão olhando pro irado. céu assim. Isso é tão surpreendente, isso é tão incrível quanto Nova York. É. Só que esses caras, nos anos 60, se eu estiver falando bobagem, não é nos anos 60, é nos anos 50. Cara, nos anos 50, o PIB do Brasil era o PIB da Coreia do Sul e da China, cara. Era todo mundo meio ali, todo mundo meio fudido. É. O que esses caras fizeram? O que esses caras fizeram pra virar o que eles viraram? Ontem, no Twitter, o Elon Musk, ele fez um post falando assim, nós não percebemos que perdemos a guerra. Aí tem lá a quantidade de painel solar que os caras estão instalando na China, a quantidade de investimento nuclear que eles estão fazendo, e tipo, os americanos estão de lado, assim, e eles estão rasgando tudo. Eu falo, O PIB do Brasil e da China era igual a 95 ainda. E hoje é bizarro. 18
sei lá, o trio aqui pros caras e 2 pra nós, né? Cara, é bizarro, assim. Lincoln, o que o chinês não faz, cara? Você chega lá, o que o chinês não faz? Porque eu sei que tudo isso daqui a China faz, mas o que ele não faz? Eu acho que é perigoso, assim, vamos falar assim, a única coisa que eu diria que eles são muito ineficientes... Cachorro quente de Guarulhos, eles não fazem. X eles não fazem. O que eles são coração. O que a maioria dos chineses vão ser muito ineficientes são quando você precisa de trabalhos criativos. Ok. Então você, se é um empresário que quer abrir uma estrutura lá e depende de um processo criativo, de alguém que desenrola problema... Branding. Eu não diria nem o branding. Olha, aconteceu um problema que é diferente do que você viu nos últimos 2 meses. E agora? Trava. É tipo tela azul de Windows mesmo. Eles não foram educados para resolver problemas. Por quê? Eu tive a primeira impressão quando eu comecei a dar aula de português para os chineses lá. Eu ensinava português, que foi em 2010... era o início, vamos falar assim, era o boom da cooperação Brasil-China, commodity explodindo, Brasil sendo falado, o chinês fala, preciso aprender português para vender para lá, porque vai ser o próximo mercado, e eu era o professor que dava lá aula de Shenzhen nos finais de semana. E assim, eu nunca fui professor, precisava de um trabalho, tinha empresa, mas não estava dando dinheiro ainda, eu tinha que arrumar um bico, eu falei, preciso aprender, dar aula de português, montei meu material e comecei a ensinar pros caras. E aí eu falava assim, poxa, eu tenho que ser uma aula interativa, não posso só eu falar, vou ter que fazer algumas perguntas, eles vão... E aí eu fazia algumas coisas, qual que é o seu hobby? Pra gente trazer aula de hobby, o que você acha? Não havia resposta. Era como se as pessoas ficassem te olhando hobby, assim, né? Hobby? Trabalhar. A primeira palavra que eles falam é plango. Ó, tu fala essas merda e tu vai ser cancelado. Eu posso falar porque o pessoal já não espera nada de mim mesmo. É verdade. Era ele que ensinava. A culpa não é dele. E aí os caras não tinham nem resposta. Não, eles não respondiam, não era pro hobby em si. Aí eu falava, eu comecei a ficar mais amigo deles e comecei a entender essa relação de professor e aluno. E o que eles explicaram, assim, de uma maneira, fala, a gente não pode responder, você tem que realmente autorizar a gente a começar a falar. Senão é uma pergunta retórica. Caralho. Aí eu falei, não, eu quero saber de vocês. Ela falou, não, mas aluno não fala. É uma aula muito diferente do nosso estilo, em que o professor é o único que pode falar, é a única autoridade. E a aula em qualquer outro lugar que a gente aprende é uma pergunta, interação, discutam, pensem, e não há esse tipo de pensamento ali. Isso faz com que eles sejam extremamente eficientes para seguir instruções. Por isso que eles são bons na produção, né, de colocar a mesma coisa no mesmo lugar. Agora, quando você pede, pensa como que a gente pode fazer essa produção melhor? Estuda e não consegue. Eles não conseguem. Então isso que eu diria que eles é algo pra não contar com os chineses, né? Mas será que isso não tá mudando, né? Porque até mais pro final da viagem lá em Beijing mesmo, uma coisa que eu parei pra pensar, caramba, a gente nunca ouviu falar de universidades na China, né? Sempre fala top 10 maiores universidades. Agora tem duas bem... Então, aí eu fiz uma pesquisa ali no ChatGPT, pode ser uma puta fake news, mas enfim, que era tipo assim... Depois vê as duas, né? É. Depois vê as duas que é, né? Então, mas aí na real ele deu que 5 das 10 melhores universidades do mundo são na China. E a gente ficou sem acreditar. A gente não acredita. Não, mas você tirou o viés, né? Você falou, não coloque o... É, porque ele usa o critério, o que a gente tem hoje é um critério X, aí ele usou o critério produção de artigos científicos de alto impacto. E aí ranqueou essas 5. Uma de Beijing, inclusive. Então talvez isso até esteja mudando, porque o critério era a produção de artigos científicos de alto impacto, que são realmente utilizados no mercado e tudo mais. Então, isso é uma coisa que eu até te falei, né? Eu queria ver esse ponto de vista de negócio assim, o que é interessante, lá tem 1,5 bi de pessoas, 1,3 bi, eles falam, né? Quando eu falo da maioria dos chineses, eles têm essa dificuldade. Só que esses gênios, essas pessoas mais inteligentes são as que vão se destacar. Então, com certeza deve existir, talvez nessas faculdades, mas em geral, se eu fosse pontuar, o que você vai ter dificuldade indo pra China em relação a... Porque assim, você não vai ter dificuldade para produzir alguma coisa, para eles conseguirem te ajudar a montar um produto que você quer, ajudar a desenvolver alguma coisa, mas eu costumo falar, se alguém quer trazer um produto pra China, falar assim, poxa, explica pra eles que é só pegar isso e deixar um pouco maior pra encaixar tal coisa. Não dá. Falou, cara, vai ter que especificar no projeto. Desenha, pega um cadista, faz o desenho e manda pra eles. Não, mas não é só... Não é. Então eles não têm essa capacidade de imediato. Uma curiosidade também, quando falou de Platão, né? Platão viveu há 400, 300 e poucos anos antes de Cristo. Então, quando Platão nasceu, a China já tinha 2.500 anos, né? Já tava deschavando, já tava fazendo uma pá de painel de LED. Já tava, ó. Cara, uma coisa que me surpreendeu, pessoalmente, foi aquele dia em que nós fomos para o prédio do Alibaba e nós conseguimos aquele encontro com os top sellers da ferramenta. Pessoal que vende lá bastante, né?
E, cara, quando nós entramos, eles se levantaram e aplaudiram, assim. Tipo, nunca aconteceria no Brasil. É verdade. Isso nunca aconteceria no Brasil. Esse rolê foi Por exemplo, imagine que você vá receber aqui no seu escritório um cliente importantíssimo pra V4. Cara, o máximo de atenção que você daria na sua vida pra esse cliente, até o ponto dele falar, relaxa aí, cara, fica de boa. Cara, lá, as pessoas na BYD abriam a porta pra gente. Eles ficaram sentados esperando a gente comer. O Lincoln falou, se vocês não comerem, eles não vão comer. Mordomo passando. Cara, é um nível de servidão, de entrega ao cliente que nós não estamos acostumados, cara. Cada cartão que nós entregávamos, que eles pegavam com todo o cuidado do mundo, cartão de pagamento dessas coisas, isso daí é impressionante mesmo. Não, e você falou, você deu o exemplo do Denner, se recebesse o melhor cliente. Lá nós éramos estranhos. É incrível. Então, aí é os dois extremos mesmo, né? Porrada. E aí a gente saiu dali de Hong Kong, uma curiosidade interessante, quando eu fui voltar, né, eu fui para os Estados Unidos depois, a gente vai fazer o voo internacional da China, aparece lá Gate Internacional, Macau, Hong Kong e Taiwan, né? Então, tipo assim, vocês repararam nisso? Não. É tipo assim, tem o doméstico, tem o internacional, Macau, Hong Kong, barra Xangai. Ou seja, não é internacional, é internacional, mas tem esses três aqui que não é bem fora da China, tá? Isso foi uma curiosidade interessante, porque quando a gente saiu daí de Hong Kong pra entrar em Shenzhen, que a gente entrou na China de fato, a gente teve que fazer a imigração, né? O que muitas pessoas de fora, quando falam isso, assim, você fala assim, poxa, mas é um país ou não pros chineses? Aí eles falam, sim, é a mesma coisa. Aí você fala, não, mas você tem que ter passaporte pra ir pra lá. Sim, mas é a mesma coisa. Não, se você não tem, porque dependendo da província, você não consegue visto pra ir pra Hong Kong. Eles balizam isso pra não entrar muito chinês lá. E aí você pergunta assim, poxa, mas por que você não pode ir, já que é o mesmo país? Você não acha que tem alguma coisa assim? Não. Se a gente não fizer esse tipo de controle, vai muita gente pra lá e fica bagunça. O governo faz isso pro bem da China. Aí você para assim... Cara, é um outro pensamento. E é por isso que eu digo, não adianta algum outro país do mundo olhar pra China e falar assim, vamos copiar o que os chineses fizeram? Primeiro que você não tem 5.800 anos de história. Depois que você não tem essa mão de obra educada, servil e pronta para trabalhar. Você não tem um povo que vai passar gerações e gerações num trabalho de reprodução. Você não tem aquele momento histórico. Você não tem 1 milhão de coisas. Não dá pro Brasil virar e falar assim, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pegar todo esse investimento que a China fez e a gente faz aqui no Brasil e desenvolve ele desse jeito. Sabe o que a gente vai fazer? Vai comprar um monte de Passadina, vai fazer um monte de Odebrecht, vai comprar um monte de tranqueira. A gente não tem mão de obra, a gente tem pra contratar é muito difícil, muito caro, a lei trabalhista não tá pronta pra fazer o país expandir. Isso tá tudo meio travado, cara. Quem é empresário aqui sabe. Quem é empresário aqui sabe, cara. Tem um monte de vaga em aberto. Então, assim, eu não sei se seria possível reproduzir esse milagre, né? Mas é incrível. Você me disse, Lincoln, que foram 200, 300 milhões de pessoas que foram pra classe média na China, um número absurdo, cara. Eles dão um número de 60%, né? Saíram nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, quando você pega isso, é mais do que este número, né? Mas quando você eles usam os dados quando a China não era tão populosa. Quando você pega, dá mais de 400 milhões de pessoas que saíram. É muita gente, cara. É muita gente. Pode haver uma jogadinha à la Lula, assim, de não, isso aqui não é mais pobre. E muda, pode ser. Mas é nítido que tem muito mais dinheiro circulando no país. Muito. Aí a gente entra lá em Shenzhen, que é uma cidade do tamanho... Não, mas eu queria só... Acho que uma curiosidade que eu lembrei, que a gente tava falando de antes, de tempo, de história. Isso aqui é documentado mesmo. Depois você olha o capitão Zhang He. Ele, 70 anos de a gente ser descoberto, mais ou menos em 1430, a maior frota do mundo era chinesa. De navio. E por um acaso, a América Latina inteira, e a América não tem olho puxado e não fala, e não é uma extensão da China. O imperador atual naquele momento, ele era muito pró-expansão. E eles tinham muitas frotas. E tem alguns documentos que mostram o tamanho de um navio gigante, chinês. Né? Perto de você pega um inglês, era um negocinho assim que era referência no mundo. E esse imperador, ele teve uma morte muito rápida. E ele não conseguiu fazer uma boa transição, não conseguiu garantir a mesma coisa. E querendo ou não, um novo imperador fazia o que queria, não precisava seguir nada o que o outro estava fazendo. Não era uma continuidade, né? E esse cara que assumiu, ele era totalmente contra a expansão. Fechou tudo. Ele fechou tudo, queimou navios e parou de fazer a expansão. Mas se não fosse, certeza que estaria todo mundo hoje aqui falando em talvez mandarim ou outra língua, dialeto. Ia ser melhor ou pior? Não sei. I don't know, não sei.
E aí, Shenzhen, turma, é uma cidade que ela meio que não existia uns 30, 40 anos atrás, que eles decidiram construir o Vale do Silício da China lá. E hoje é uma cidade de 10, 20 milhões de pessoas? Tem Assim? mais de 15. Assim, é que esses números, eles manipulam um pouquinho, né? Como os bons chineses, eles brincam um pouquinho com a população, com os números econômicos ali. Mas os mais recentes, se você olhar na internet, vai estar 15, 16. Mas quando eu morava lá, bateu 18. Mas Então é difícil ter essa lance debandada de pessoas. Sobre esse papo aí tu fala assim, cara, tem 18 milhões na cidade, deve ser igual a São Paulo. Mas pra mim não foi essa sensação. Eu acho que a densidade, a gente já até viu. Como é que era o lance que o cara falou que era do tamanho de outra cidade aqui de São Paulo? Ribeirão. Não tinha nada a ver, era 6, tipo 4 Ribeirão. O cara virou e falou: Shenzhen é do tamanho de Ribeirão. E aí, caralho, é uma 6 só. Só que a densidade é bem menor, então a cidade é muito maior. É como se a gente pegasse São Paulo, ABC. E somasse as zonas metropolitanas e falasse, é tudo São Paulo. Aí, então não é tão denso assim quanto parece, quando tu fala assim, caralho, tem 15 milhões de pessoas lá. Mas é literalmente a vibe de como se os caras tivessem construído tudo dali faz 10 anos. É tudo zerado, muito pouca coisa antiga e tudo mais, que realmente era 1970. Foi a data, assim, vamos falar assim, né? Que foi início de Shenzhen, que eles começaram a fazer informalmente, mas o plano oficial do Deng Xiaoping, que ele é a referência, não é? Esse é o cara. Ele é o cara do enriquecer é glorioso, a frase dele. Que foi fazer um país, 2 sistemas, e escolheram Shenzhen como a primeira. Falaram, olha, aqui você pode ter negócio, aqui você pode enriquecer, aqui você pode crescer, contratar. O resto da China, não. E aí começou a atrair investimento. Gente fala, opa, vamos contratar esses chineses aí pra produzir isso aqui. Pessoal que já estava em Hong Kong, que sempre foi um hub muito bom, porque assim, em 4 horas você chega praticamente em 2/5 ali da população mundial de Hong Kong, e essas fábricas começaram a direcionar as produções para Shenzhen, muito mais barato. Até hoje é mais barato que Hong Kong, né? E lá, por exemplo, a gente visitou a sede global da BYD, né? E a gente foi pra BYD. E foi legal pra caramba. A sede global, o headquarter deles lá, foi muito top. Cara, foi incrível. Foi incrível. E a comida tava muito boa, cara. Os caras, um puta sede, 50% de crescimento nos últimos 30 anos, 50% de crescimento. Quantas patentes? Você que é bom de lembrar dessas coisas. Não, não sou não, pô. Mas eles era uma parede, uma patente a cada X minutos. Eles tinham esse negócio, coisa de dezena de milhar, né? Era muito, cara. Procura aí no teu GPT. É muita patente. Era muita patente. Tem uma parede assim só de patente, porque eles fazem várias coisas, né? Eles começaram com uma parte, fornecem bateria, painel solar, transporte público, carro, como a gente conhece. A gente viu todos os carros eles têm uns metrozinhos, uns bondezinhos também elétricos não tripulados, né? Vamos explorando até um pouco de BYD, né? Eu acho que dá pra pegar o exemplo de como a China usa muito algumas marcas prestígio como um troféu mundial pra mostrar que eles são bons pra caramba, né? E começou, eu diria, assim, muito forte com a Huawei. Então a Huawei foi uma das primeiras que teve muita participação do governo. A famosa Huawei. Era uma empresa de PABX, que o cara começou, aqueles telefones analógicos. Você é muito novo pra saber o que é PABX. Os caras pagavam consultoria pra implementar PABX. Caralho. Era isso que eles faziam, essas placas de telecomunicação, foi evoluindo para o outro, ele foi evoluindo, foi para infra de celular, foi para aparelho, foi para todos os produtos, e hoje é uma referência para a China em si de tecnologia. Mas eles têm sempre a ajuda por trás do governo, de alguma maneira, incentivando. É só importante relembrar isso, que a maioria das grandes empresas chinesas, por mais eficientes que sejam seus modelos, por mais inovadoras que sejam as ideias, eles tiveram por um grande período de tempo, ou às vezes se mantém com capital infinito de crédito no governo. E qualquer negócio que você tem capital infinito, BNDES zero, infinito, você consegue escalar se você for bom. Sim. E aí eles usam muito isso. A BYD é um exemplo, né? Tanto é que eles começaram a enviar muitos produtos para cá, para o mundo todo eles estão dando essa pressionada. E aí a gente pega a BYD, vai dar certo no Brasil, que tá todo mundo falou, pô, vai estourar, tá chegando carro pra caramba, e eu tô vendo, e é bom. E a gente pega assim, vamos pegar na minha opinião, nunca vai dar. Porque pega o mercado de carro. Tu é hater do elétrico. Eles estão processando, hein, quem tá falando mal aí. Não, assim, eu gosto, o carro é legal pra caramba. Mas só que assim, vamos pensar, o mercado de carros do Brasil, que depois confere, acho que é 2,5 milhões de carro no Brasil. O Denner fica fazendo os negócios só perguntando tudo pelo GPT. Ele é um dia. 2,5 milhões. 500 mil é picape pequena. Carro? No ano, que vende aqui. No ano. E aí você pega assim, já sai. Metade disso é carro 1.0. No Brasil, se você não pegar carro 1.0, flex,
Não roda, não tem. Aqui é o nosso mercado. E aí você pega o BYD. Até cor, o cara fala, tem que ser cinza pra vender. Aí você pega o BYD, um puta carro elétrico. Qual que é a participação de elétrico? Quando a gente pega a participação de carro elétrico no Brasil, esse ano caiu 15%. O mercado de carros cresceu 3% nas vendas. A gente trabalha com autopeças, então às vezes tem os números frescos, né? Mas caiu 15%. Então a tendência, 15 é bastante num trimestre de vendas, né? Para esse mercado gigante. E houve alguma explicação? É só ver o consumo de carro elétrico. Se você pegar, se você usar o carro, você perde um pouco na revenda, às vezes muito. Hater. Cara, pra mim é muito maluco isso. A gente fala isso de carro no Brasil e, cara, qualquer carro no Brasil hoje, dos mais... 80 mil, mais barato. Pô, cara, 100 Switch. conto qualquer carro pé duro, velho. Que loucura. Mas pra mim o carro... Lá, esse é outro lance curioso, né? Carro elétrico era só o que tinha, né, cara? Não, tinha lá carro só tem carro elétrico. Claro, Várias não é marcas. que só tem, mas assim, só tem. Eles têm a plaquinha verde, né? Quando eles têm um carro elétrico. E, cara, é incrível. Muito volume de carro elétrico. Mas você pega assim, eles lançaram aquela bateria que carrega em 5 minutos. Inteiro. Pra você conseguir carregar aquilo, com 2 bocas de carregar, precisa de 2 megawatts de entrada. Eu não sei quanto é isso. É, só posto de gasolina que tem. Congonhas, na caixa deles elétrica, tem 10. Uhum. Quanto como que é é que- o nosso? Não, Eu Congonhas, o nosso, tem 10. Então, pra ter um lugar de carregar esses carros em 5 Precisaria de minutos, 2. não vai ter nunca. Imagina em quantos a gente vai precisar ter no Brasil pra ter isso. Não vai nunca. Imagina os Mas é bitolas um de produto cabo de chegando. front, né? Ele faz a propaganda. Mas assim, eu digo, o carro, para mim, eu acho que o carro elétrico nunca ia pegar no Brasil, vai ser sempre de nicho, Hater. vai ser sempre de nicho, mas eles não vão ter essa participação de vendas que eles vão ter, Você viu que porque ele não tem falou que- mercado. Você viu que ele falou que vende autopeça, né? Daí ele não vende pra É, claro. Safado. Não, tem. Caralho. Pô, pra mim, carro a combustão é igual trem a carvão, mano. Não tem volta, vai ser tudo elétrico. Cara, é que tu é Muito muito woke. novo, teu negócio é bebê reborn. Mudou, outra geração. Mas, pô, foi muito legal a fábrica da BYD, é puta empresa, hoje é maior Eu achei legal que eles furam a bateria, assim, pra mostrar, olha como furou uma bateria, olha a minha, e não queima deles, né? O cara já não deve aguentar mais ver aquilo, porque fica um chinesinho assim apertando um botão e ele tem que limpar tudo depois. Eles têm 29 mil patentes. Nossa, cara, você Então, tá cara, maluco. os caras produzem bastante inovação mesmo, Aquilo assim, que- é bizarro. Aquilo que você falou eles têm algumas empresas vitrine, né? Cara, todo país tem isso, né? Então, os americanos tinham suas empresas vitrine. Durante os anos 60, a NASA foi a sua empresa vitrine, né? A sua iniciativa. Mas a Alemanha tinha os seus carros. Volkswagen, Audi, BMW. Aí a Coreia do Sul começou a querer o quê? Eu quero que o Hyundai seja tão importante quanto são esses carros aí. Aí o Japão foi pra a Toyota. Sony. Eu acho que Sony, né? Sony é japonesa ou Japonesa. coreana? Japonesa? Então eles têm o front, né? O Brasil é a Petrobras. Lembra quando o Lula botava a mão assim, aí fazia assim no casaco dos caras? Tem, né? Tem. Fala, Roy Hunter, seu marketing tá gerando mais prejuízo do que lucro e você não sabe onde tá o problema? A sua empresa fatura acima de 100 mil reais por mês e você quer sair desse ciclo frustrante de gastar dinheiro sem ver resultado, eu tenho um presente pra você. Eu vou te dar um diagnóstico gratuito. Você vai escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link aqui embaixo e vai preencher o nosso formulário. Um especialista da V4 vai entrar em contato para agendar a sua primeira consultoria gratuita. Ele vai analisar toda a sua estratégia de marketing e vendas e você vai receber um diagnóstico completo com os gargalos. Então, literalmente sugando o dinheiro da sua empresa. Não só isso, eu também vou te dar todas as estratégias personalizadas para atrair mais clientes e escalar o seu faturamento. São mais de 12 anos de mercado, mais de 20 mil empresas que a gente já transformou pela metodologia da V4. E a gente pode ajudar a mesma coisa na sua empresa. Então, escaneia o QR Code aqui ou clica no link aqui embaixo e garante o seu diagnóstico gratuito. E aí, aí eles fizeram puta experiência pra nós lá, foi bem massa. Eu acho que, anyway, apesar das polêmicas do carro elétrico, da relação com o Estado, pô, os caras entregaram 50% de crescimento em 30 anos. É loucura, velho. É muito louco. Produzem patente pra caralho, No inovação Kager, pra né? Era caralho. 50? Kager, Nossa. crescimento médio, 30 anos. Tenta crescer 3 anos, 50% aí é difícil pra caramba, no teu tamanho. Imagina tu ser hoje o maior produtor de carros do mundo, né? E aí, também teve uns rolezinhos na noite lá bem maneiro também, que o Lincoln levou a gente. Foi lá, né? Onde que a gente foi mesmo? Foi naquele... Na ruazinha? Cara, o Lincoln levou a gente no restaurante, aí a gente entrou a gente ficou na parte Primeiro a gente fora. foi na feira. Não, em Shenzhen não, foi direto nesse Não, você tá em rolê. Shenzhen? A gente tá em Shenzhen, eu tô pensando em Hong Kong. Não, a gente já tava em Shenzhen. A gente foi naquela feirinha de coisa na rua, você tá falando pra comer aquilo na rua. A gente foi, esse foi o primeiro, pô. Teve essa também, Eu acho que essa foi a primeira. A gente foi lá, daí a gente comeu um pão que o cara botava dentro de um Do buraco, aí depois a gente comeu os teve outros essa aí. negócios.
O pão que o cara colocava. Ele colocava num Mas buraco, literalmente, mas é isso, né? Lá ele demais. Eu duvido que um cara chegue de Salvador ali e quando o cara bote o pão no buraco, ele fale, lá ele, aqui, só pra me proteger. Ele se Esse protege, foi Hong Kong ele se ainda, que protege. esse foi o centro, né? Foi tipo um centrinho, assim, uma vibe de centro, né? Esse era um outro lugar também em Hong Kong que a gente foi. A gente comeu comida italiana também. Comeu? Não foi, não? Com o Lá no amigo restaurante italiano lá, né? no amigo do Lincoln, que era o Giorgio. Como era Não, o nome mas esse dele? já era Shenzhen daí. Ricardo. Quase. Esse já era Shenzhen. Foi pós Hong Kong. Que é esse aí que eu falei, que a gente tava lá, comemos no restaurante desse italiano. Giorgio. Não, mas ó, já que a gente tá falando. Como numa balada, o Lincoln sentou Ó. no camarote que o chinês comprou. Daí o chinês olhou pro tamanho dele e falou assim: Lang songa, sanga, sanga. Não, eu queria falar. Como vocês não se conheciam também bem Aham. antes de viajar, né? Não. Não, Eu acho que a galera ninguém explora esse lado aqui, então eu vou fazer uma pergunta. Como é que é viajar com. O que você achou da experiência de viajar com o Ícaro? a falar a verdade. Mas não fala, né? Não fala só, foi legal, Ícaro, eu gostei. Fala a verdade. Conta umas coisas aí dele, Fala a assim, pra verdade. quem. Cara, algo diferente. Eu acho que- Não, foi muito boa a conversa, ele é muito inteligente, eu gostei. Não, alguma coisa um eu pouco. acho que ele é um cara Conta presente. uma curiosidade, uma coisa assim, ou zoa ele de alguma maneira. Curiosidade, cara. Não, ele é um cara presente, né? Então, esse é um lance que eu acho que é legal, porque, pô, a gente tem um monte de coisa acontecendo, né? Apesar que a gente tinha a questão do fuso, né? Que era uma doideira também. É. Então, as coisas não estavam acontecendo na maior parte do tempo no Brasil, porque a gente era madrugada Não dá aqui. pra tocar uma empresa nesse China. fuso, cara. É impossível. É impossível. Então, a gente ficava muito presente e cheio de perspectivas de bastidores muito São diferentes. 3 Então, da a gente manhã. trocava bastante ideia sobre o que a gente estava observando ali daquele mercado de maneira bem complementar. Acho que foi mais ou menos isso, né? Você, o que fala do Dani? Cara, era como se eu Mas estivesse... fala, muda um pouco, faz um. Era como se eu estivesse na China com o Armandinho. Então ele falava, bah, cara... Arigó. Cara, aqui não tá legal. Aí o Lincoln falava, pô, tá meio frio aqui. Ah, tu não conhece Porto Alegre? As gurias estão tudo pronta, cara. Ah, violento. Arigó. Lembra do Arigó? Como é que ele falava? Bah, fuder. E aí eu falava, cara, que eu tô com o Armandinho. Eu não falava isso. Era isso, eu tava com o Era Armandinho, basicamente, resumiu, né? Era isso. cara. É, o Armandinho é o caos, meu. Era isso. Chegou lá pro chinês, cara, olhou pro chinês e falou, tem um X aí, meu, um coração, meu. Um X coração com mussarela, assim, meu. Ah, é o terror. É o terror. É isso aí que eu sentia quando eu tava lá. Resumiu bem. Eu ouvi esse. Eu sou testemunha. Ah, teve uma O que é que tu comeu de mais diferente lá? Não, mas primeiro, O rabo da ovelha, o rabo da ovelha. um disclaimer pra todo mundo. Eu achei que o Ícaro não tem cara de fresco. Não. Não tenho, assim, mas eu Ele senti, tem. eu tinha. Eu falei, puto, vai ser chatão, cara, não vai comer nada. O Denner? Porra, Era bicho, pior que tá todos, né? firmaça, cara. Não, Teve uma nojeira que o tem cara nada. colocou ali. Não, isso aí, assim, aí, então assim, querendo ou não, a galera achei a comida, os caras comeram tudo. Tudo. Comemos. E o Ícaro, mas o que o Ícaro era pior é que ele fazia assim, eu falava, caramba, olha isso aqui, esponja do... Pede. Pede. Aí eu Aí falava, depois me arrependi, mas pede. Pede. tudo de estranho Pô, pedir. o rabinho da ovelha, cara. É, lá em nossa, Beijing. aquilo era o terror, meu. O mais. O mais maluco que eu achei, eu até comprei pra minha casa, é o hot pot. Como que você comprou um hot Eu pot? comprei, na o verdade- kit, assim? Não, eu comprei uma mesa pra churrasco Pô, coreano. Aquilo foi É. bom, Essa? cara. Aquilo É. foi bom. Aquilo, um churrasquinho coreano que a gente comeu lá, Então, né? mas o churrasco coreano você grelha. Esse é o que você cozinha na sopa. É, o hot pot que a gente cozinhou na... Mas você comprou pra sua casa o do cozinhar O na coreano- água? o Mas você coreano. comprou Esse deve ser mais É, gostoso não é ainda. hot pot, é um outro, tá? Mas... É, a mesma dinâmica, porque qual que é a parada pra galera que tá ouvindo, né? Tu senta ao redor de uma mesa num restaurante normal, tipo um Oliver Garden, tipo um Outback, só que no meio da mesa vai ter como se fosse uma panela com água fervendo, né? Não é uma panela pra cima, como é lá na altura da mesa, né? Como é que explica isso? tá certo. Negativo, né? E aí tu fica cozinhando o rango que Eu eles te costumo falar que é um fundi, ao invés de queijo, é água. dão. É isso. Tipo, é isso você aí. cozinha a sua própria... E tem uma história, assim, eu contei pra vocês, veio de Gengis Khan, que você não podia assar as coisas que te fumasse, ia chamar pra todo mundo. E eles falam, poxa, vamos cozinhar. Só que cozinhar demora. Então Uhum. vamos cortar em pequenos pedacinhos de carne, cada um no seu lugar, fiquem preparados. E eles Era cozinhavam bem e comiam. rápido. Tanto é que o original, eles falam que é o hot pot mongol. E aí depois que foi difundido e deixou esse hot pot mais comercial, que é o que a gente comeu, né? Cara, eu achei delicioso. Café da manhã, era muito bom. Tinha tudo, né? Tudo, cara. Tinha tudo. Eu Aí comia tu ia em tudo aqueles mesmo. gyoza, eu comia... Cara,
Tudo. Até as coisas que eu nem sabia o nome mais, mas eu pegava lá um monte de coisa, um monte de tofu. Só não tive coragem de comer o tofu que fedia. Aquilo não dava, cara. Aquilo, nossa, aquilo tem Comi até cheiro. o ovo com Aquilo tem shoyu lá. cheiro do tártaro que tá no dente daquele velho que fica no estacionamento. Ele fala, R$6. Você fala, nossa, é o cheiro da China. É isso, não deu pra cara. Todo o resto, aquele pãozinho, puta, tudo uma delícia, cara. Era bom demais. É bom a comida mesmo. Eu achei bem ok. Opinião assim, acho que curiosidade. Então o Denner, ele, acho que quem vê ele de fora, vê do Instagram, assim, até talvez eu tinha um pouco disso. Acho que eu conheci o pessoalmente, primeira vez ano Ele tem passado. cara de playboy, né? Ele tem muito cara de chatão, assim, fresco. E não é nada disso, isso que é, mas não é nada mesmo, não tem nada a ver Ele com a cara, até né? admitiu que aquele churrasquinho lá, o hot pot, era melhor que o churrasco gaúcho. Ah, tá louco? E o Ícaro, na verdade... Tá louco? Não, você tá louco, meu. E o Ícaro, quem pra eu também, que né, só conheci o Ícaro do jiu-jitsu, nunca tive tanto tempo, 10 dias juntos, Imagina o quanto que esse cara me bate no jiu-jitsu. ele é igualzinho o que você vê na internet em podcast, as piadas zoando todo mundo. Aí ele termina de falar, ele só solta uma palavra que é a zoeira final, assim, no final. Que aí você aí, tipo, ele dá mais um comentário que vem. Ele é exatamente isso. Então foi legal, porque às vezes você conhece uma pessoa e ela é um papel, né, na internet. Verdade. E eu que viajei com os caras são igualzinhos. A única coisa ruim agora eu vou falar uma coisa. Mas depois se acostuma. E aí o Jonathan já tinha me falado isso, que o que é mais difícil é a atenção do Ícaro, né? Mas eu achei ele presente até. Não, ele é presente, mas tinha algumas situações assim, Ele se dispersa. pontuais que mas é muito louco. Tipo, você tá falando com o cara, ele tá aqui conversando com você, vocês estão interagindo e tal, ele tá ele te sai. ouvindo, aí ele sai. Tipo, você fala, caralho, mano. Aí você, não, ele foi fazer alguma coisa urgente e volta. Não, ele trocou. Ou ele pega o celular, ele manda, você tá aqui falando com ele, foda-se, começa a Manda um responder áudio. mensagem. E aí ele envia, guarda o celular no bolso e te olha. E aí você tá esperando às vezes uma resposta, esperando, não. Não, mas eu já não ouvi, mano. Então. E não aí você treina, quer hein? jogar o celular, sai, cara. Você E quer não jogar o treina, barato nele assim. foi um dia na academia esse tempo todo. Olha que mentira. Foi um dia, é verdade. Eu tava sem a felicidade, agora a felicidade voltou pro Brasil. Ó, mas volta pro tema aqui. Daí a gente foi nesses rolês malucos na noite lá, que é bem da hora também, bem maneiro. Quase caímos nos golpes lá nessa. Lá é um rolê assim: tu vai num restaurante, esse restaurante do italiano, aí tu entra no restaurante do cara e tu sai num beco, tipo uma galeria, só que ao invés de loja é um monte de festas diferentes. Uma Que galeria. golpe. Qual golpe? Lembra que coisa das caiu? guri, da guria? Ah, pode escrever, é verdade, verdade. Não, foi não. Aí que não, vamos ser sinceros, que olharam quem, né? Backstreet Boy, falava, ele era o Backstreet Boy. É verdade, teve um golpe. Ela falou, ih, esse maluco aqui eu não vou nem roubar, parece um índio maluco. Mano, a guria chegou do nada na gente, você parou do nosso lado e começou a falar com a gente. E caralho, isso aí. Aqui é BR, cara. Não Isso, vim de Guarulhos pra ser não roubado vou por cair chinês, não. nessa, não, hein? Sozinho, aleatório. Tomamos cerveja de trigo. É, Que Mas mais? tem aqui. Mas eu não esperava achar, assim, Entendi. um pipezão vendendo uma cerveja no meio do lugar. Daí vieram umas meninas que estavam também na empresa, daí elas estavam lá. Aí os caras jogando Joaquim Pô na balada. Ah, teve essa aí, tem Toda uma hora balada os caras que era os jogando caras Joaquim jogando Pô. um joguinho na mesa. Uma É o jogo balada da com mentira, aquela, né? aquela balada que o Lincoln sentou no camarote, que tava cantando uma música tipo Amy Winehouse, uma música, um black. Ah, sim, que é música ao sim, vivo, assim, aquilo ali não parece muito estar na China. Bom, cara, muito bom. Tirei várias fotos. Essa cidade é muito irada. E aí a gente voltou pra Hong Kong, que foi naquela feira. A gente foi na primeira feira que a gente foi, que aí, cara, é andares de diferentes categorias de negócio. E aí tem de tudo. Um lance bem interessante, eu uso essa pulseirinha aqui da Whoop, que é uma startup americana que é um Tô lá sensor. pros caras, né? Então. E, cara, lá tinha uns 2, 3 caras que faziam o mesmo produto, faziam o teu próprio app, white label, ou seja, com a tua própria marca, de uma startup que levantou $400 milhões nos Estados Unidos agora. E eu até mandei para uns clientes meus aqui do Brasil que fazem coisas do universo fitness. Falei, cara, isso aí é um lance muito, muito interessante, né? De tu eventualmente importar e produzir um concorrente. Aí o Denner teve a ideia. Você lembra, Ícaro? O Denner queria pegar uma pulseira dessa, fazer vermelha da V4 e colocar nos funcionários pra ver se eles estavam saindo indo na V4, qual que era a velocidade da mão pra digitar, pra garantir a Eles atividade. estavam acordados, dormindo. Que isso, rapaz. Cara, olha, uma coisa que eu senti, assim, quando eu passei na feira. Tem as coisas mais legais e que mais chamam a atenção não podem ser importadas. Por exemplo, um drone gigantesco do tamanho desse estúdio. Os caras estavam vendendo lá. Uns robôs gigantescos para um trabalho numa fábrica. Não dá para fazer. Agora, muita coisa... É engraçado, muita coisa igual. Então, por exemplo, o cara fabricava cabo. Aí você via 5 stands, um do lado do outro, fabricando cabo, HDMI, todo tipo de cabo. TV.
E Secador. algumas coisas que eram muito interessantes. Então, por exemplo, robozinho de limpeza de casa. Eu tenho certeza que você pode ser vendido aqui. Todo tipo de lanterna. Existe um mercado gigantesco no Brasil, no mundo inteiro, de lanterna. Americano compra lanterna pra caramba. Eu também acho que seria vendido. Aí tem algumas coisas meio vintage, tipo aquelas vitrolas, coisas bonequinhos, que você vê que, ok, chinês compra e põe no quiosque aqui do Brasil. Mas, por exemplo, aí chegou na parte de beleza, que nem era grande, porque não era o dia que a gente ia pra beleza, né? Cara, quando eu comecei a ver aquele monte de escova, aquele monte de réplica daqueles Dysons da vida, eu falei, puta, cara, isso daqui pode ser vendido demais. E aí o Lincoln me disse que equipamento pra academia, cara, é o que eles mais estão vendendo aqui pro Brasil, por exemplo. Ah, é? Hoje, se a gente pegar assim, produtos do momento, né? Se a gente fosse olhar 22, 23, eu acho que tudo continua sendo importado, vai. Utensílio doméstico, cadeira, vai continuar esse fluxo contínuo. Mas tem alguns que saltam um pouco e caem. Então, o produto de 22, 23, comecinho de 24, sex shop. Foi o que estourou, assim. Foi o grande mercado. Agora, desde 24, começou, e até agora continua, eu falo que essa curva acho que vai durar até ano que vem, produtos fitness. E quando eu tô falando produtos fitness, a gente associa muito, talvez, com os correlacionados. Talvez a pulseira, crossfit, eu tô falando de equipamentos mesmo. Esteira? Existe esteira, o equipamento do ferro. Tá tendo uma falta desses produtos aqui, a gente não tem uma metalúrgica de porte para produzir tudo isso. Caramba. São produtos que demoram 60, 90 dias se você comprar de um produtor aqui no Brasil. Quem vai ter preferência de comprar vai ser Ironberg, essas grandes que já estão na fila. E aconteceu um fenômeno que as pessoas entraram mais no segmento, se preocupam com elas, querem malhar cada vez mais. Antes ficava vazio, chegava no inverno, ficava vazio, não fica mais vazio, né? E acabou o dinheiro infinito de Smart Fit, de Blue Fit, acabou esse dinheiro dos fundos pros caras expandir. Porque a academia em expansão demora pra recuperar, não sei qual que é o ROI, 6 anos, 7, se o cara não vende outros produtos dentro, né? E aí abriu oportunidade pros caras de bairro falar, poxa, aqui precisa de uma. Eu consigo fazer de boutique, eu consigo colocar suplemento junto, consigo vender tal. E aí começaram as pessoas a importar. Então é o produto que mais tá aquecido, eu diria. O lance que eu fiquei surpreso, até nessa feira a gente encontrou um cara lá, ele contou quanto custava pra trazer o container. E eu falei, caramba, só isso? Que era baratinho, lembra? Ficaram putos. Eu falei, é verdade, Denner, tu tá destruindo o sonho dos caras. Não, o Denner chegou, estavam lá 2 coroa. O que ele fazia? Fazia imã. Cara, imã. 20 anos, o cara tava 25 anos na indústria de imã. Não, e era o único que fabricava, ele era um engenheiro. Padrão. E aí o Denner virou, o cara tava falando, né, sobre os investimentos, o Denner falou, mas quanto custa pra pegar um container desse aí? Violento, meu. Aí o cara, não, custa $5.000. Não, era matéria-prima. Matéria-prima? Tipo, era alguma coisa assim, quanto é a tonelada da sua matéria-prima? Ali, não, pô, é mais ou menos aí uns $500 o custo e tal. Ele, nossa, barato? Isso daí é um terror, meu. Isso daí não é nada aqui em Porto Alegre. Aí o cara olhou mó decepcionado, assim, não, pô, não é barato não. Eu falei, caralho, Denner, tu tá achando que tudo é mercado digital, cara? É que o cara falou, tipo, o container era uns 2 mil, sei lá o que, $2.000-3.000 na época. Eu falei, cara, 2 mil, eu achei que, sei lá, importar um container da China ia custar 300 pau, tá ligado? Que é algo mais proibitivo, $2-3 mil é acessível. Não, mas é vazio, não tem nada. Não, mas aí ele encheu com mais $200-500 de matéria-prima. E aí o Denner falou o quê? Meu. Que bosta isso Você aí. quer $1 milhão, meu. Agora, pra deixar concreto na cabeça do pessoal que tá vendo, como é que o cara faz dinheiro, Lincoln, na China? Então, ele vai lá e faz. Como é que ele transforma essa parada? porra? Porque parece muito louco, né? Tu fica muito instigado a querer importar um monte de... Esse secador Dyson que o Ícaro falou, é um secador que custa R$5.000 no Brasil, e lá a gente comprou por, sei lá, R$100. Só que tem que pegar um porém. Você paga R$5.000 porque é Dyson. Você não paga R$5.000 no... Sim. Cara, mas é idêntico. Mas é o idêntico que é o secador do Ícaro. E aí sabe por quê? Aí você vai lá, contrata a Virgínia. Se a Virgínia for muito grande, você contrata a Virgínia abaixo dela e fala assim, meninas, eu estou trazendo a minha marca. Daí um branded product, aí fudeu. Cara. Exatamente. Então o segredo do importado hoje é isso. Se o cara quer ir pra concorrer com o chinês, importar o que tá todo mundo trazendo, ele não vai ter margem, vai ficar apertado, vai ficar sofrido, vai durar lá alguns meses. Se ele... Eu gosto do que você fala, né? Que toda companhia tem que ter um bom marqueteiro, né? Isso. Um sócio marqueteiro. Se ele não tiver um sócio marqueteiro voltado para produto e venda, não dá certo. Tá. Ele precisa saber de marketing para a importação funcionar no seu potencial máximo, né? Mas senão ele só vai estar pegando um pedacinho. Tá. Mas uma vez que ele consegue ter isso, não é tão complexo e proibitivo fazer importação, né? O problema, na verdade, da importação é o chinês. Na minha cabeça era isso, cara. Tipo assim, puta, é muito difícil.
Eu não diria que é difícil, é complexo. São muitos, assim, a gente tá falando que tem uma transportadora no Brasil, um despachante aduaneiro, um agenciador de carga que transporta, a gente tem uma inspeção de qualidade, tem 1, 2, 3 fornecedores. É muita gente, então ele é complexo, mas não é complicado. E o que que faz, por que a empresa, vamos falar China Link, existe tanto tempo? Porque os chineses são ruins, né? Tipo, apesar de serem tão bons nesse aspecto em alguns pontos, eles acabam errando em coisas simples que uma inspeção pega, que uma auditoria pega. Então as empresas continuam importando sempre com suporte para ver alguma coisa. Mas é execuível quando ele tem um suporte, por exemplo, de uma bem execuível. Tá. E o capital não é tão proibitivo também. Depende se é um Denner ouvindo ou é o tiozinho do imã, né? É a rei do capital. Mas, assim, para importar, se o cara tem menos de 200, 300 mil reais, não vale a pena. Assim, o cara do imã, eu acho que ele ficou assim, como ele tá muito imerso lá há umas décadas, pra ele, pô, ele precisa reduzir o custo daquela matéria-prima e ele acha, comparado aos players, parecia caro. Na minha cabeça foi esse olhar, pô, 300 mil é uma franquia qualquer, tá ligado? Então, pro cara importar a parada da China e começar a marca própria, eu achei que era coisa de 300 mil dólares, sabe? Pro cara começar a brincar. E hoje, com os canais que a gente tem, com o TikTok Shopping da vida... Cara, o que me parece mesmo, é que a grande questão, a grande chave é ter o canal. Por quê? Tem um monte de gente que, o cara tem uma rede de academias. Aí qual é a rede de academias do cara? O cara tá lá em Ribeirão, aí ele tem 3 academias. Aí o cara conhece outros caras de academia. Aí ele foi pra 2 eventos fitness e conheceu mais uma galera de academia. Daí ele vira e pensa, nossa, eu vou levar, vou importar uns equipamentos e pôr na minha academia, vou criar uma marca própria, daí eu vendo pra umas pessoas. Quando você tem o canal, quando você tem um influenciador, quando o Cariani vira e fala, essa é a minha esteira, cara, ele vende pra cacete. Então, tendo o canal, é isso. É produto que se vende e vende mesmo. E as grandes marcas globais fabricam lá, no fim das contas, né? A Apple tá fabricando lá. Então, um lance que eu fiquei muito louco, a gente foi pra Canton Fair, que era a grande feira, né? Lá já é outra cidade, né? Guangzhou. E, cara, tinha muita marca de TV. Eu achei muito louco. Esse é um lance que me surpreendeu. Tipo assim, tu pode fabricar a tua TV, com a tua própria logo, né? White Label. E eu achei isso muito louco, porque TV pra mim é LG e Samsung já era. Aí não, tu consegue literalmente, a feira é gigantesca, é bizarro, uns 3, 4, 5 Expo Center Norte, de tudo que é coisa, eles ficam trocando, né, como tu contou pra nós, né. Pra mim, o grande aprendizado da viagem foi quando você falou sobre o otimismo do... o otimista desinformado. O otimista desinformado. Porque a primeira vontade que você tem é simplesmente virar e falar, cara, por que só tem Caloi e bicicleta importada de 25 mil? Por que os caras não estão pegando todas as bicicletas da China e levando? E aí o Lincoln explicou. Existe todo também um lobby por parte fiscal dos grandes produtores brasileiros para que você não permita a entrada de qualquer lâmpada imediatamente, de qualquer bicicleta imediatamente. Então, cara, tem um monte de mina que você tem que passar ali, tem um monte de terreno minado que você tem que passar. Então isso é foda, porque isso é o desanimador da coisa, né? Não é qualquer coisa que tu vai conseguir fazer, né? Mesmo tendo como produzir, o Brasil acaba Tem produtos que realmente não dão pra trazer. Como assim, ficam bem economicamente inviáveis. Agora, é a minoria mesmo. É uma unhazinha de produtos que não dá. Todos dão. Só que quanto mais barreiras de entrada da importação, seja certificação de X, mais lucrativo é. Quanto mais fácil de trazer um produto sem nenhuma barreira, menos margem você vai ter e provavelmente você vai estar concorrendo com o árabe, com o libanês lá do Paraguai, com o chinês da 25. Então, em teoria, um produto que demanda um Inmetro, que é aquele secador lá que a gente viu de uma influenciadora X, ele vai ter barreira de entrada, mas fica mais fácil. Um dos que não dá pra trazer é medicamento, né? Não dá pra trazer shampoo, não é? Anvisa é a certificação mais completa, mas também dá. Mas é a certificação mais completa. O que é importante? Porque o cara, às vezes, ele começa um negócio lá, um varejista, ele foi procurar vender mais, e ele tem 2 sensações de estratégia de expansão. A primeira é, eu preciso vender mais. Aí ele fala, poxa, mas como eu vou vender mais se eu não tenho muito marketing para gastar? Eu vou ter que comprar melhor, ter um preço melhor de venda, logo eu vendo mais, eu tenho mais dinheiro, sobra mais. Geralmente é assim que o distribuidor de produto pensa. Ele vai primeiro, às vezes, em comprar melhor. Só que é um erro.
Se ele não tem uma estrutura de vendas que tá rodando bem, que já tá contínua em vendas mensais, não adianta ele comprar melhor. E aí vem, às vezes, assim, a mulher do empresário procurando a gente para trazer uma loja de roupa com roupa importada. Não dá. Aí tal pessoa que queria montar uma lojinha de produtos importados. Não dá. E assim, daria para trazer? Claro que dá. Não ficaria bom o preço, mas daria para ele conseguir trazer. Só que ele vai ficar com um monte de produto parado. E a desvantagem da importação, o que o Denner falou que são as barreiras, eu não colocaria nem essas barreiras. É que você tem que pagar na frente. A importação você paga agora para receber em 120 dias. E vamos pensar por uma lógica. Já que são 120 dias, eu vou ter que ter um pedido chegando no Brasil, um sendo produzido e um saindo da China no mar. Cara, 120 é muito prazo, cara. Muito. É muito prazo. Só que tem mais. Se a gente pegar assim, vamos pegar produtos que demoram mais, produtos de têxtil, que demandam de mão de obra mesmo, costura, né? E aí esses produtos têm cada vez mais saído da China e ido para a Ásia, outros países ali, Bangladesh, Índia, Tailândia. E quais são os prazos ali? 180 dias para fazer os produtos. Agora imagina a sua capacidade de produção para prever isso. E aí o que a China está ganhando muito? O que a Shein está conseguindo associar isso com velocidade diferente dos outros, por exemplo? Eles já têm no Brasil mais de 70% do fast fashion aqui. Eles lançam coleções às vezes em menos de um mês e uma Zara demora 90 dias para lançar. Eles têm a cadeia inteira de produção já feita no próprio país do lançamento. Quando você casa isso ali com a velocidade, aí eles ficam imparáveis. Quem sabe utilizar as vantagens e desvantagens da China, é imbatível as vantagens competitivas que você ganha em relação a qualquer outra coisa. E uma coisa interessante, cara, quando você sai desse mercado de produção mesmo, fabril, como é difícil você conseguir conceber qualquer outro negócio na China que não seja esse. Então vou te dar um exemplo. Se uma pessoa quiser abrir, se um estrangeiro quiser montar um negócio financeiro, do mercado financeiro aqui. Cara, ele vem aqui, ele constitui uma gestora, ele bota o sócio estatutário, ele bota segue o que o regulador pede. Na boa, se ele tiver um advogado bom, se ele for lá nos 4, 5 advogados de sempre da Faria Lima, cara, em 2 meses ele tem. Uma consultoria montada em 1 mês, uma gestora montada em 3 meses. Se um cara quiser trazer daqui um espelho de um ETF lá, americano, cara, ele traz. Aí o Denner foi pra lá, falou com o cara no Banco do Brasil, cara, e se eu quiser tomar um empréstimo aqui pra fazer um carry pra cá, o cara, não, tu não vai tirar o teu dinheiro do Brasil. Da China. Da China. Não dá. É um outro jogo. Mas eu já queria pegar um Você não pode pegar, você não pode comprar uma ação americana lá livremente. Vou abrir uma conta na Interactive Brokers e negociar todas as ações do mundo inteiro. Cara, é tudo diferente, né? Banco é diferente, empréstimo é diferente, as condições são diferentes, a garantia é diferente. E aí você percebe como a China é meio... Cara, o que nós conhecemos dela é a fábrica, né? É meio fechadinho. Aí que entra a parte do socialismo com características chinesas que segura o controle de alguns mercados específicos. Geração de energia. Os caras acabaram com o mercado de educação privada na caneta. O Xi Jinping falou, eu acho que vocês estão lucrando demais. Bum, tudo faliu. Procura o caso aí da... Eu vou além, eu não acho que é tanto por lucro, não. Eu acho que isso aí, foi o discurso usado por ele. Então, a maior gigante deles, tipo uma dessas empresas cotadas em bolsa, tipo uma Croton. Cara, eles perderam 99% do valor de mercado porque ele tomou uma decisão ali de regulador que eles não podiam mais operar do jeito que eles operavam. Caralho. Então é isso. Ó, e fazendo um parêntese aqui, você que é dono de agência, eu tenho uma mensagem especial pra você. Tem um movimento que já transformou mais de 800 agências em verdadeiras especialistas em food marketing. É por isso que eu vim anunciar a nova parceria do Roy Hunters, que é a Cardápio Web. A Cardápio Web é um ecossistema completo que está dando mais ROI para os restaurantes. É um CRM que integra automação de WhatsApp, cardápio digital e gestão completa. E eles criaram um programa de parcerias que é praticamente um acelerador de agências. Você recebe mentoria exclusiva, comissão, networking em eventos do setor e um acompanhamento personalizado para dominar o mercado de food service. Se você tem uma agência e quer faturar mais com food service ou você quer melhorar o seu serviço no geral, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, exclusivo para ouvintes do Roy Hunters entrarem no programa de parcerias. Aproveita que não vai durar muito tempo. E aí, a gente vai pro Alibaba, em Xangai já, que é uma das maiores empresas da história do capitalismo, né? Fez o maior IPO da história quando ela fez o IPO, não sei como é que foi a partir de agora.
E foi uma experiência muito louca, né? Porque eles começaram com, basicamente, até onde eu entendo, um catálogo dos fabricantes da China para o mundo. Então, exatamente esse problema que tu narrou aqui, Lincoln, do chinês conseguir produzir, mas ter dificuldade de traduzir para o ocidental o que ele está vendendo, como, né, prazos e todos os embaraços, o Alibaba criou um catálogo desses caras para que o mundo pudesse acessar esses produtores, né? Eles são, se pegassem o Jack Ma de uma maneira assim, ele ajudou muito a levar o nome da China pro mundo, a expandir. Ele foi um dos caras que pegou e falou, cara, ó, você de qualquer lugar do mundo, digita aí na nossa plataforma e vai ter, se não vai ter, você sugere. Eles tinham uma equipe de captação muito grande para trazer novos produtos o tempo inteiro pro site. Vem cá, põe no meu site. Iradíssimo. Isso simultaneamente foi o que expandiu a China, vamos falar assim. Você achava, e ainda até hoje acha, grande parte dos produtos você consegue encontrar por lá. Você vai achar uma opção, vai encontrar duas. Legal. É ruim que, aí a desvantagem da internet, tem coisa boa, tem coisa ruim. Aham. E aí, como que você baliza e filtra olhando daqui? Não dá. Você vai ter que visitar em algum momento. Porque a gente conhece o Alibaba muito aqui pelo AliExpress, mas esse aí é o core do negócio, né? O começo do negócio, hoje um monte de coisa. E a gente viveu uma experiência bem core do que é isso, né? Porque basicamente o Lincoln armou lá pra gente, como se a gente fosse de fato importar, eles trouxeram vários sellers, né? Pra apresentar os seus produtos pra nós. Então a gente fazia um pitch do que a gente queria e os caras falavam, não, eu tenho esse produto, tem não sei o que pra te vender. Literalmente assim, a gente sentou numa mesa gigantesca, tava nós 6 ali, e tinha lá 10 sellers do outro lado da mesa, uma mulher tentando mediar, traduzir ali. Não, tinha muito mais seller, acho que tinha uns 25 muito ali. seller, Não, é né? porque tinham, porque tinham estagiários. muitos acompanhantes ali sentados em volta, né? Então a gente não sabe se eram meio. Não, era tudo. Você viu que não, acho que era. Eram outras empresas ali, pelo que E aí eu reforço, cara. O que me causou uma impressão dramática na China é o quão despido de vaidade eles são quando a hora é pra negociar. Tu chega nele e fala assim, ah, mas dá pra fazer tal coisa? Tipo, o cara te trata de uma maneira. Vai na porra de Paris, vai em Roma, pede pro maluco ali tirar o queijo que você é alérgico. O cara fala, não, o prato é esse. Não, mas sabe o que é? Então, se eu comer queijo, eu vou falecer aqui. Então pede outra coisa. Na China, tudo. Cara, na China, o cara... as pessoas pegam teu WhatsApp, as pessoas, elas viram... Cara, é basicamente o seguinte, ele fala assim, cara, a gente vai fazer negócio. Não será um impedimento físico. A não ser que você não tenha dinheiro e eu vou fazer mais barato. Vamos fazer negócio. É incrível a vontade que os caras têm de fechar negócio. Isso ficou muito marcado pra mim, porque... É como se os caras fossem tão genuinamente dispostos e pró-business, e eu não sei se esses caras foram treinados pra isso, ou se eles são naturalmente assim, que você fala, caralho, eu posso fazer qualquer coisa aqui que os caras estão fechados e eles vão entregar. Você acha que o brasileiro vamos esquecer a cordialidade, pró-negócio dessa maneira? Eu acho que a gente não tem, a maioria não é. Eu acho que o brasileiro, ele é muito parecido com o paraguaio, que é muito parecido com o panamenho. Então, quando você vai pro Panamá num cruzeiro e você encontra lá um panamenho, você vai comprar um tênis e você vê que o tênis que o panamenho tá vendendo naqueles shoppings meio de quiosques, cara, é mais barato um pouquinho do que o tênis do mesmo Nike que você compraria nos Estados Unidos. Daí você vira e fala assim, pô, tu me dá mais um desconto? Aí o panamenho vira e fala, pô, mas tu precisa de nota? Isso é o Brasil. O Brasil é pró-negócio? Talvez ele seja nesse sentido. Mas aí, cara, se eu puder comprar isso daqui, botar num container que tem sal, e aí eu esconder ele, dá pra fazer? Talvez dê pra fazer, né? Mas ele não é pró-trabalho, por exemplo. Ele não é o caso. Você não contrata um pedreiro e ele vem com todo o cuidado do mundo furar uma parede, deixar tudo limpo, ele chega na hora, executa o negócio rápido. É isso que não é. Não é, cara. Que é a mesma coisa na Europa. Tu vai pra Europa, cara, que chega e fala, quero que tem uma mesa aí, o restaurante tá lá, o cara, tu não tem uma reserva? Fala, não fiz. Então não tem. A gente chegou na Croácia, cara, tem um restaurante mais famoso lá da capital como é o nome da capital da Croácia? Esqueci agora. E aí, chegamos lá e, cara, a pessoa virou e falou assim, não, mas não tem reserva. Tá cheio. O restaurante tinha 5 mesas, cara. Tinha uma fila daqui pro quarteirão. Porque o cara não expande o negócio. Ele não expande. Ele não faz. Você foi em Roma, você senta num restaurante, você fala, eu quero uma lasanha. O cara fala, acabou. Pô, são 12:30. Pois é, tinham 8. Acabou. Chinês não, cara. Então, aonde sempre tinha? Chinês. Quando abria restaurante na Europa.
Então, assim, os caras são muito pró-trabalho, cara. Trabalho de verdade, assim. De verdade. Valor central, assim, nos caras, claramente. E aí, quando a gente chega lá em Pequim, que é uma parada bem mais histórica, e de lá a gente faz o rolê da muralha da China, que é bem legal, apesar de ser rápido. Que eu perdi o meu... Perdi o meu... Esqueci meu passaporte. Né? Esqueceu o passaporte, tinha que usar o passaporte, teve que fazer um esquema lá pra conseguir fazer ele entrar. Lembra da pergunta que tu fez pra guia? Aí... esse foi o grande momento, cara. Teve esse momento aí. Eu levei meu passaporte em todas as viagens. Tô só aprovando aqui os pagamentos da empresa, senão vão reclamar comigo. Eu levei o meu passaporte pra todos os momentos da viagem. No último dia, não sei se era o último dia, mas tipo, naquele dia da muralha, eu não levei meu passaporte. Pior que você levava em todos mesmo, é verdade. E aí, eu levava naquela bolsinha que minha mulher deu, que todo mundo pensava que eu era gay, porque eu usava uma bolsa roxa. E aí, cara, eu cheguei lá, não levei. Aí a guia virou e falou, precisa do passaporte. Eu falei, puta, me ferrei, eu tô olhando o negócio só de longe, não era nem uma muralha ali, era um cisco da China. Daí, beleza, aí passamos, cara. Ela falou, xin, shai, xin pra um lado, xin, shai, xin pro outro, passei. Quando eu passei, eu falei, thank you, Lord! E aí, a nossa guia, muito simpática, uma cantora, uma senhora, ela falou, para qual Deus você está agradecendo? E eu achei uma puta pergunta, cara. Para qual Deus você está agradecendo? E eu disse, não, pro Deus católico, eu sou católico, né? E ela falou, tipo, o Lincoln já tinha me ensinado que quando eles fazem isso é porque eles estão entendendo, né? E eu falei, e a senhora, qual é a sua, no que a senhora acredita? E ela virou e falou, eu acredito no Partido Comunista. Cara, foi... Falei, carai, tiazinha, tu é pesada, hein? E foi ela que falou do Covid também, lembra do Covid? Que foi criado em laboratórios americanos. Não, essa foi a outra. Essa foi aquela de Guangzhou, acho. É que elas são muito parecidas, cara. Era uma das guias. Foi a de Guangzhou, né? Que eu perguntei, eu cheguei assim, eu falei, poxa, aqui eles têm a plena certeza de que o vírus não veio da China. Cara, e sabe qual a loucura? Tem uns youtubers comunistas que eles odeiam quando falam da China e eles falam, essa imprecisão aqui. Cara, eu postei um story da chinesa falando que ela acreditava nisso e os caras, isso é desinformação, ela não está falando isso. Caralho, eu vou te falar. Aí... Aonde eu estou agora, senhores? E a chinesa, é isso mesmo, foi os americanos. Caralho, o que eu acredito agora? Nos comunistas do YouTube ou nos meus ouvidos? Aí, e eles afirmam que o vírus da Covid não veio de Wuhan, como a gente fala, não veio dos Estados Unidos, né? Veio dos Estados Unidos implementado. Nós, né? E aí eles falam que foi num jogo de, tipo, esportes universitários. E aí trouxeram, era como tinham soldados americanos em uma das universidades, foram eles... Tipo, essa é a história. Aí eu contei isso pros dois, os dois falaram, não é possível, Ícaro, não é mentira, pô, não é possível. E aí eu perguntei ao vivo, assim, pra chinesa e ela respondeu... Exatamente isso. Não teve um momento que a gente passou lá no castelo, na Cidade Proibida, e que tem a foto do mal, e você falou que... Isso é a Praça Celestial. Na Praça Celestial, que tinha a foto do mal, e você falou assim, cara, aqueles protestos que existiram, essas imagens não circulam na China como circulam no Ocidente. Cara, é uma falsa memória minha ou você chegou a perguntar à nossa guia se ela viu aquelas imagens? Não, e ela falou que eu dei não. um exemplo real que foi com o gerente nosso do escritório. Isso. Ele tá com a gente há 8 anos já, trabalhando com a gente. Hoje ele deve ter o quê? 30. Ele entrou com 22 anos, recém-formado. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, aquela foto do tanque, ele aquela é chinês? foto icônica, ele é chinês. A foto icônica do tanque e tal. Foto? Não. Você nunca viu aquela foto, não sei o quê? Não. Aí eu peguei assim, abri a imagem, você nunca viu essa foto aqui? Nunca vi. Então ela foi erradicada da história, porque ele é novo. Quem viveu isso no momento, viu. Quem era pequeno nunca mais vai ver. Quem produziu as imagens foram ocidentais também, que estavam ali naquele momento e gravaram, né? Ou passou na TV chinesa pra todo mundo ver? Não. O que ele passou era jornalistas gringos que estavam nos hotéis ao redor ali e filmaram. Então, nunca circulou pra eles lá diretamente, né? Pra quem não Eles sabe, caçaram os foram cara, protestos pela independência? Era pelo quê? Eles protestavam pelo Era quê? estudantes para a democracia, né? Pra ter uma democracia na China. Na época era o Jiang Zemin que tava tendo esse protesto. Aí hoje em dia eles olham pras merda que tem aqui, daí eles falam, democracia não, protesto! Vai fora! Ó, e aí, pra concluir, qual que foi a principal lição pra vocês e principal... Pra ti, tu tá sempre lá, né? Não sei se tu teve alguma lição muito nova, mas o que vocês veem que vai moldar as decisões dos próximos passos do futuro dos negócios de vocês, toda essa experiência? A minha principal lição foi, indo pra China, você percebe que o mundo é grande demais.
Quando você vai para os Estados Unidos, quando você vai para a Itália, quando você vai para a França, quando você vai para Inglaterra, por mais que você saiba que é uma civilização diferente da sua, de certa forma, pela televisão, pelo que a gente consome, pelos filmes, pelas notícias, pela linguagem que nós sabemos, que nós ouvimos, que nós falamos, de alguma maneira você se sente em casa. Você não se sente um completo deslocado, mesmo quando eu estava lá na ponta da Escócia. O primeiro índio que chegou lá deve ter sido eu. E, de alguma forma, cara, você conversa. Eu sentei com as pessoas, conversei com os caras, tomamos uma. Quando você vai pra China, cara, parece que você tá entrando em um outro mundo. Uma coisa que me impressionou muito foi... O Lincoln me disse que eles não entendem ironia. É verdade. Quando nós íamos sim. na feira e eles estavam sentados num banco. E você se comunica o tempo inteiro através de ironias. Né? E toda vez, e você fala, eles não conseguem entender isso, né? Inclusive eu soltei 2 ironias pra moça, é como se... Ela pegou a literal, ela foi literal, no literal que você falou. É tipo, o que você tá tentando falar que eu não tô entendendo? E quando nós íamos na feira e tinham aquelas pessoas sentadas em pequenas banquetas de plástico e eles estavam comendo, e aí eu falava, nossa, cara, esses caras, eles estão atendendo o cliente assim, sentado, comendo. Daí o Lincoln falou, é assim que ele mostra que ele tá trabalhando, é assim que ele mostra que ele tá comprometido. É assim, eu falava, Denner, os caras eles nem decoram, cara, o stand deles, eles jogam todo o produto ali na frente. E aí o Lincoln falou que era outro aspecto cultural deles. Então assim, cara, a primeira lição é que o mundo é grande demais. O mundo é grande demais, a gente conhece muito pouco. E a gente julga o que funciona e o que não funciona baseado só no que a gente conhece. E eu tenho certeza que se a gente for pro Japão, o Lincoln já foi, aí, acho que você não, eu também não, vai ser outro choque de realidade, porque deve ser outra coisa diferente. Se for pra Coreia, outro choque de realidade. Então, eu acredito que é uma grande lição de humildade. Nosso país tem 500 anos, os caras têm 5.800, a gente percebe ali a todo momento que quando eles se comunicam, quando houve aquele começo da guerra tarifária, a gente tava na China quando aquilo tava começando. Cara, o Trump chegou e ele gritou, falou, meteu a mão na cara de todo mundo, os países começaram a ligar e a China não ligou, e aí imediatamente o Lincoln virou e falou, eles nunca vão ligar. E aí o Xi Jinping aparece depois de um tempo e ele fala, a China é como um imenso oceano e os ventos eles podem balançar os barcos, mas o oceano... Eu falei, caralho, cara. Foda. Então assim, a lição é, o mundo é grande demais, tem muita coisa pra aprender e, cara, vale a pena. Mesmo que você for, sei lá, pagando sem ter a certeza de que você vai importar alguma coisa, vale a pena. Eu falei muito nesse... Só falar, ele falou do Japão, eu tava lá, Ícaro, e eu montei uma estrutura, assim, possível, se vocês toparem, a gente marca pro ano que vem alguma coisa, pra ir pra Nintendo, SoftBank, Toyota, comecei a montar uma estrutura. Aí... Não, comer sushi também, chega de trabalhar, pô, os dois só pensam nisso. Não, mas a gente comia muito. Comemos sushi maneiro lá, hein? Aí, não, olha, aí a gente passa um dia num monastério com um monge, pegando tipo monge executivo de liderança, de treinamento de liderança com um dia. Montei um roteirinho assim pra fazer uma. Se você quiser ir pro Japão com esse trio, comenta aí, Japão. Você tá maluco? Não, mas na verdade isso eu nem vou comercializar ainda. Então você não vai. Você não vai. Monetizar, se você quiser, você não vai. Se você quiser, sim. Vamos ver se a gente demanda. Comenta aqui, palitinho. Se tiver 50 comentários, a gente vai. Mas, pô, eu falei muito lá, até tava vendo as fotos pra me localizar no tempo e tinha lá uns prints que eu acho que eu falei disso com vocês, ou publiquei isso no Instagram naquela época, que era serendipidade. Né, que Usa essa palavra pra todo mundo agora. O pessoal acha que sou eu que falo agora. Vocês não conheciam, né? Que é, cara, cooperar com acaso. Então, tem coisas na tua vida que acontecem por acaso, que mudam todas as tuas decisões, todo o teu destino. Então, tu precisa te expor a coisas que tu não sabe qual vai ser, pra ampliar teu repertório, pra que você tenha a chance de aumentar as chances de dar sorte. Então, tipo aquele filme Yes Man, do Jim Carrey, que ele fala sim pra tudo, assim. Quanto mais sim você falar, mais coisas você vai ter, né? E aí, é isso aí. Então, lá foi muito esse ato aí de abrir os olhos e ampliar o repertório pra eventualmente fazer conexões que você não teria feito antes. E aí uma coisa que eu botei na minha cabeça, até foi um papo que eu recebi lá no Banco do Brasil, é, cara, talvez expandir pra lá seja algo que faça sentido na nossa geração, dado que a Ásia deve dominar o consumo global nas próximas décadas que a gente vai viver. Pensa que a gente tá talvez no começo dessa dominância aí da China, faz, 50 anos que os caras começaram a fazer essa revolução. Então daqui 20, 30,
Talvez, se eles estão assim hoje, como vai ser nesse Cara, período? e é muito louco, porque na sua própria fala, o que a gente entende, todo mundo na cabeça? Ah, os chineses vão crescer pra caramba, e eles vão começar a vender pra gente. Pra pensar, cara, se eles atenderem só a China e a Índia, Isso. já é metade do mundo. Isso que eu ia te E falar. a gente não tem nada a ver com a história. Lembra da Anta? A marca de tênis chinesa igual a Nike? Nossa! O Denner, ele é tão lunático que ele ficava tirando foto das marcas e perguntando quantas filiais essa marca tem. Mas isso aí a gente tava brincando, né? E quantas eram? 5 mil, Era mó... 5 mil lojas, nunca ouvi falar. A Anta. Não, tinha outra que tinha 3 mil, tinha outra que tinha 3 mil, 8. 4 mil, 8 mil. Tem aquela cópia da Starbucks, que é Liquid... Luckin Coffee. Luckin Coffee, que também... Mais de 25 mil já. Só que não fatura mais que a Van. Tem isso. O cara tem milhares de lojas e faz Eu menos só que a acredito Van. no Brasil quando o velho da Havan for o ditador. Né? Daí você vai ver o custo das coisas, como vai ser. Então, pô, é isso aí, cara. A Ásia tem que estar no roadmap, vale a pena a visita. Tem Disney, então aproveita essa viagem aí, daqui a pouco vai na Disney. Eu quero voltar lá ano que vem, talvez no próximo, pra fazer esse rolê encaixar. Talvez vai ser do Japão. É uma baita oportunidade. E a dica é, cara, não dá pra ir sozinho, precisa de um guia, e vale muito a pena. Não só turisticamente, mas pra negócio, obviamente. E aí, o Lincoln ajudou muito a gente com isso. Como é que a galera faz pra saber, pô? A gente não falou muito aqui, a gente tem outro Roy Hunters com o Lincoln sobre a China Link especificamente, mas é um cara que tá há décadas aí nesse universo de China. Pra ele é literalmente um playground lá, ele literalmente fala chinês com os caras, cara, é muito legal. Eu vou fazer o pessoal que falar que veio aqui desse podcast, cara, pegar aqui algum trecho do que a gente falou e colocar lá pra equipe de vendas. Eu vou dar uma condição especial pra quem vai e tá interessado pra ir pra China, só pra vocês que estão vendo aqui. Então manda uma mensagem. Acho que dá pra colocar manda lá. Pode mandar. Quer deixar um link, uma parada aqui? Vou deixar um link, então. Vou deixar um link aqui pra gente deixar ativado pra vocês colocarem. Quem vier desse link, deixar falar que veio daqui, vai ter uma condição especial. Só pra te entender, ele faz um programa lá. Então a gente foi e a gente também palestrou lá pra um grupo que foi pra feira. Então, se você tem uma empresa lá, a galera tudo faturando alguns milhões por ano, dezenas de milhões, uma dezena de milhão. Cara, precisa ampliar a cabeça, né? Esse papo da serendipidade. Ele faz todo um programa para você conseguir vivenciar com quem tem décadas de experiência nesse universo. Vale muito a pena para nós, vale a pena para você. Clica aqui no link que a gente vai deixar, conversa com a turma da China Link, que você só tem a ganhar, né, com isso. Não é isso? É isso. É isso. Senhores, foi um grande prazer ser convidado de novo aqui. Qual que é a Sempre que eu palavra venho. aí chinesa que tu lembra aí? Ni hao. How to. How to. How to é gostoso. How to. Vamos só. Pô, esse energéticozinho, cara, eu não Bom, sei né? quem é o fornecedor, mas o gosto é muito bom. O que você queria Não, eu falar? ia falar que não é. Se pegasse só pra os chatões aí que vão falar, não é how to, é how to com How I, né? to. A gente botou how to porque foi o dia da gente não esquecer. Mas hoje a gente não esquecer. How to. Isso aí, foi Top sempre demais, um top prazer. demais. Cara, quando eu venho pro Roy Hunters, eu sei que o papo vai ser de alto nível. Um dos melhores podcasts que eu participei foi aquele passado. Legal. E é sempre um prazer estar aqui. E, bah, aqui é o terror, meu. Aqui é o terror. É isso aí, Lincoln. Boa. Obrigado, pessoal. O que foi mais legal, na verdade, da viagem foi ver que essas pessoas, talvez que vocês são. Eu não sou conhecido, tô começando, mas esses dois aqui, o Ícaro, o Denner, que muita gente admira, pra infelicidade de alguns ou pra surpresa de outros, eles são exatamente isso aí, cara. Então você achava que os caras fazem um papel, eles não fazem. É impossível manter um papel dia e noite andando de busão, carregando mala, tipo, a hora que acorda, e os caras são isso daí. E eu gosto quando as pessoas que eu admiro, as pessoas que eu gosto, são o que a gente imagina na nossa cabeça, né? Que às vezes a gente tem aquela pessoa, puta, eu gosto tanto desse cara, a gente conhece, é um puta cuzão, né? Fala, que merda, cara. Geralmente as pessoas acham isso de mim quando elas me conhecem. Muito obrigado por ser diferente. Nem mesmo minha esposa me elogiou tanto na vida. Ó, e dica final extra, ó, vale a pena viajar com boas parcerias, tá? Porque a viagem fica muito mais legal. Foi assim, pra mim, pelo menos. Cara, eu vou te falar uma coisa. Algo que eu disse pra minha esposa é que, assim, desde que a gente ganhou um pouquinho mais de dinheiro, algo que vale a pena é viajar sempre com um guia. Porque, cara, a viagem rende muito mais, não tem surpresa, os transportes acontecem, você começa a viver tudo. Cada dia rende, tipo, 5. Então vale a pena, vale a pena. Na Ásia, vai ter um dia, vai ter mochilão. Eu não me aventuraria, porque é uma viagem muito cara, é uma viagem muito distante, desgastante,
o traslado. Sim. E, cara, vale a pena tu chegar lá, já ser recebido por alguém, já ter tudo feito pra aproveitar muito, porque tu não vai Vai voltar dar na ROI. semana que vem, cara. Vai dar ROI se for assim. É isso aí, turma. Clica aqui no link da China Link pra conversar com a turma. E não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os coleguinhas, com os amigos. Quem você quer que vá nessa viagem com você, compartilha aí, que talvez eles se inspirem junto com a nossa experiência aqui. E no Spotify, avalia lá. Faz 50 comentários pra você ganhar o resumo da AI, Super AI do Fernando aí, sobre esse episódio, que talvez seja um guia aí pra você desbravar a Ásia. That's it.